Richarlison é um jogador de futebol extremamente carismático, conhecido por ter diversos vídeos com momentos engraçados, em que fala o que vem à cabeça. Embora sua personalidade cativante seja muito apreciada pelos brasileiros, pode não ser tão bem recebida em outras culturas, como na Inglaterra, onde as pessoas tendem a ser mais reservadas e algumas de suas expressões podem não ser tão bem compreendidas ou aceitas. Após a eliminação do Tottenham da Liga dos Campeões e a declaração do técnico, o jogador Richarlison soltou o verbo e criticou abertamente o seu treinador. Infelizmente, essa atitude negativa fez com que o jogador passasse de amado a odiado por alguns fãs. Devido a algumas ações polêmicas em sua carreira, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, pois hoje veremos as declarações polêmicas de Richarlison, incluindo o que foi dito ontem, que estão afetando sua carreira. Tudo começou no primeiro capítulo dessa história, no confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Tottenham de Richarlison enfrentou o Milan. Esperava-se um jogo equilibrado e muitos consideravam o time inglês como favorito, especialmente por ter jogadores mais renomados e por ter tido um melhor desempenho recente na competição. No entanto, o primeiro jogo terminou com uma vitória magra de 1-0 para o time italiano, que jogou muito melhor que o Tottenham. A expectativa era que no segundo jogo, os ingleses partissem com tudo para cima do Milan, precisando marcar pelo menos um gol para levar a partida para a prorrogação. No entanto, não foi bem isso que aconteceu. O Tottenham até tentou pressionar, mas não criou muitas oportunidades claras de gol, e o goleiro adversário fez defesas seguras ao longo da partida. Na verdade, mesmo com a vantagem no placar agregado, o Milan atacou bastante e esteve mais próximo de marcar, inclusive acertando uma bola na trave. Isso deixou Richarlison bastante insatisfeito. Foi na entrevista após o jogo que a confusão começou. O jogador concedeu uma entrevista para uma emissora brasileira, que cobria a maior competição de clubes, e declarou: Sim, precisando de um gol. Acho que tinha que colocar o time para frente, principalmente no segundo tempo. E é isso, agora não tem muito o que falar também. Não é achar culpado. Agora o que restou para nós é só a Premier League mesmo. Não tem muito o que falar, é treinar amanhã cedo e ir pro próximo jogo no North Forest. Tem certeza que você queria ter entrado mais cedo ou ter começado como titular? Enfim, falta sequência para você no time titular nessa temporada? Foi o que eu não entendi também. Vinha bem, vinha numa sequência boa, eu tinha 2 vitórias contra o West Ham, contra o Chelsea, e de repente me colocou no banco. Contra o Wolves me colocou 5 minutos, eu perguntei por que, eles não me falaram nada. E ontem eles pediram para mim fazer um teste lá na academia, falou que se estivesse bom ia pro jogo, e chegou na hora do jogo me colocou no banco. Então são coisas que não dá para entender. Não fala contigo, não explica o porquê? Falou, não falou nada. Vamos ver o que ele vai falar aí amanhã, mas aqui também não tem nenhum bobo. Sou profissional, trabalho também todo dia e quero jogar, velho. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada tá, desculpa a palavra, mas tá sendo uma merda porque não tenho minutos. Sofri um pouco de lesão também, mas quando eu entro dentro de campo eu dou minha vida. Vinha de 2 jogos bem, querendo ou não, 2 jogos bem, principalmente contra o Chelsea, onde joguei os 90 minutos e ganhei uma partida. Então acho que é isso, não tem muito o que falar não. Acho que deveria ter jogado e agora não tem que ficar chorando também não. Para finalizar, como é que você, enfim, foca para esse fim de temporada, que você disse, uma temporada que é frustrante até aqui? Falta aí mais ou menos 20 jogos, quase 20 jogos, sei lá, 18, 13, né? Então é focar nesses jogos aí, fazer o máximo de gols possível, porque o clube pagou caro por mim e até agora não correspondi dentro de campo. Claro que as lesões me atrapalharam um pouco, faltou minutos também para me colocar para jogar, mas agora é ir para casa, descansar. Amanhã tem treino cedo e vamos ver se ele me coloca de titular no próximo jogo. Obrigado.
Obrigado, Richard. Foi possível observar que os torcedores brasileiros do Tottenham, e especialmente do técnico Conte, não estão felizes há algum tempo. É raro ver um jogador dando uma entrevista tão franca como a que foi dada recentemente, pois mesmo quando não estão satisfeitos, eles tentam mostrar algum apoio ao clube. A única exceção foi Cristiano Ronaldo, que também deu uma entrevista crítica, quando já era evidente que ele queria deixar o clube. Não podemos afirmar com certeza se Richarlison também quer sair do Tottenham, mas é possível que o clube já não o queira mais no elenco. O mais preocupante é que eles estariam corretos em dispensar o jogador, e isso já traz à tona as controvérsias. O primeiro ponto a ser abordado é, sem dúvida, o temperamento difícil do jogador dentro de campo, pois ele tende a perder a cabeça em alguns momentos. No entanto, esse problema pode ser resolvido. O que torna a situação ainda mais problemática é que o jogador parece não ter filtro na língua, como foi o caso quando Mbappé fez aquela polêmica declaração sobre as seleções europeias estarem à frente das sul-americanas. Portanto, o jogador em questão revidou com força as críticas feitas pelo francês, o que não foi bem visto pela diretoria. Havia a possibilidade de que o PSG e o Tottenham se enfrentassem nas oitavas, ou se ambos se classificassem para as quartas, em um confronto que poderia criar uma rivalidade entre os jogadores. Como no caso de Mbappé, isso poderia ser prejudicial, pois imagina-se, se outros jogadores como Tartaruga também se irritassem, em um confronto contra o Tottenham, decidissem mostrar a Richarlison quem é que manda. Mas isso não é o pior, já que o jogador em questão também se envolveu em conflitos com outros jogadores brasileiros. Um exemplo foi a situação em que ele deixou Gabriel Martinelli no vácuo, o que foi considerado inapropriado e feio, mesmo que a situação tenha sido resolvida. O fato de chamar atenção negativamente pode ser um grande problema para qualquer diretoria. Além disso, ele também teve problemas com questões políticas e outras situações controversas. De fato, poderia ser feito um vídeo apenas com as polêmicas envolvendo o jogador em questão. O que acontece é que, quando um jogador provoca um adversário com algumas falas ou gestos polêmicos, mas depois resolve dentro de campo, tudo bem. Muitos jogadores, como Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Neymar, já fizeram isso. No entanto, quando o jogador só fala e não faz nada, a situação se torna complicada, e é exatamente o que está acontecendo com Richarlison nesta temporada. Embora ele tenha tido poucos minutos em campo e uma lesão que o deixou de fora de alguns jogos, a verdade é que ele nunca jogou bem no Tottenham. Bem, sua estreia foi realmente muito boa. Quando marcou aqueles 2 golaços na Champions e na Copa do Mundo dele também não foi ruim. No entanto, tirando isso, o jogador não conseguiu render em campo, e como ele mesmo disse, o Tottenham pagou 58 milhões de euros por ele. Atualmente, os números não são nada bons. Na Champions, o jogador só fez aqueles 2 gols na estreia e não marcou mais nenhum em 6 partidas pelo campeonato mais importante do mundo. Pela Premier League, em 17 partidas, ele não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Exatamente, o Richarlison não marcou nenhum gol no campeonato inglês, apesar de ter dado 3 assistências. Para um atacante, esses números são péssimos, e não dá para dizer que ele não é aquele tipo de atacante marcador de gols, porque na temporada passada, quando jogou pelo Everton, teve uma média um pouco maior que meio ponto em participações em gols, o que não é ruim. Então, não sabemos o que acontece nos treinos ou se o trabalho do Conte prejudicou o Richarlison, mas a verdade é que, pelo menos por enquanto, o técnico tem razão em deixá-lo de fora do time titular. Agora fica a pergunta: quem o Tottenham vai tratar como prioridade? Porque ficou bem claro que o Richarlison não responde pelo retrospecto do clube. O mais provável é que, se o final da temporada não for bom e o clube não se classificar para a próxima Champions, o técnico italiano deve fazer as malas e ir para a rua. Mas é aquela coisa, às vezes alguns jogadores passam por problemas maiores do que esperam. É a situação de alguns jogadores, como no caso de Neymar, que infelizmente o técnico do PSG deu aquela notícia, que ninguém esperava. Mas me diz aí o que você acha disso tudo.
que vai acontecer aí com o nosso eterno Pombo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de deixar aquele like, que ajuda demais o canal. Também se inscreve e ative o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma notícia e novidade do futebol que eu trago aqui todos os dias. E também já vamos